Bem-vindos, pessoal, à nossa aula de número 2. Então, nessa aula de número 2 é uma aula bem rápida, nós vamos apenas fazer aqui alguns exercícios para a gente poder recapitular o que nós tratamos no capítulo 1. Se você, por acaso, ainda não assistiu à nossa aula número 1 de vetores, recomendo que você volte lá, assista a aula número 1, para você compreender o que é um vetor, o que é um escalar, e aí depois você vem aqui para a aula 2 fazer esses exercícios, para então a gente passar para a nossa aula de número 3, onde nós vamos começar a trabalhar outras propriedades desses vetores, tá? Então, nosso primeiro exercício é um exercício que está no livro didático de vocês, lá no capítulo sobre vetores, né? A questão número 5, tá? Ela vai pedir o seguinte, ó, considere as grandezas, tá? Considere as grandezas físicas, então nós vamos fazer aqui uma relação, nós vimos que os vetores eles não são físicos, né? São matemática. No entanto, a gente usa essa linguagem matemática para representar questões da física, é isso que a gente vai fazer. Então, nós vamos pegar aqui algumas grandezas que são físicas, usadas aqui na nossa disciplina de física, e vamos fazer essas relações. Nós vamos aqui, então, dizer se essas grandezas elas são grandezas escalares ou se elas são grandezas vetoriais. Tá? E aí, depois, a letra A aqui vai pedir o número de grandezas escalares e o número de grandezas vetoriais. Ou seja, nós temos aqui 8 grandezas, e aí nós vamos dizer o que cada uma delas é, se é escalar, se é vetorial, e depois nós vamos fazer uma contagem, tá? E dar o número. Então, no caso aqui, é energia, tá? Então, nosso item número 1 é energia, tá? O que é energia? É um escalar ou é um vetorial, tá? A gente viu que para ele ser vetorial, ele precisa ter uma magnitude. A energia tem uma magnitude. Nós temos uma intensidade de energia, né? Um módulo dessa energia. Mas tem direção a energia? Não. Mas você observar, você não precisa dar uma direção para você descrever energia. Você só precisa dar a magnitude dessa energia. Portanto, a energia é o quê? É um escalar. Tá? A energia é um escalar. Vou mudar aqui a cor, fica melhor para vocês acompanharem. Tá? Então, a energia é um escalar. Massa. Você vai numa farmácia, por exemplo, sobe na balança ali, você vai ter a sua massa, deu tantos quilos. Essa massa não precisa de uma direção, tá? Não precisa informar a direção da massa. É uma massa, precisa de um módulo, apenas a magnitude, tá? Portanto, massa vai ser uma grandeza escalar, tá? A força já é diferente. Se você aplica, por exemplo, uma força em uma porta, isso a gente vai usar muito em física, questão de força, tá? Se você aplica essa força numa porta, por exemplo, você tem a magnitude, é o quão intensa essa força é que você aplicou, e tem uma direção. Você aplicou ela para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, para dentro, para fora, enfim. Aquelas várias direções que a gente observou. Então, a força é o quê? Uma grandeza vetorial. Tá? Densidade. O que é densidade? Densidade é a relação geralmente entre duas outras grandezas. Geralmente envolve massa com volume. No caso da água, por exemplo, envolve a massa pelo volume. E aí você tem uma grandeza chamada de densidade. Então não precisa de direção, é apenas o escalar, é apenas a magnitude. Tá? Então a densidade é uma grandeza escalar. Aceleração. Então você está no carro, você acelera. Quando você acelera, você vai ter o módulo dessa aceleração, ou seja, a intensidade da aceleração, e vai ter a direção. Para onde você acelerou? Você acelerou para frente? Você acelerou para trás? É um elevador, ele está acelerando para cima, ele está acelerando para baixo? Então, isso aqui é um vetor. Aceleração é uma grandeza física que é vetorial. Deslocamento. O deslocamento, você precisa da magnitude do deslocamento e precisa da direção. Tá? A gente vai trabalhar muito essa questão de deslocamento para tratar dos vetores, que é justamente isso. Se eu vou me deslocar de um lugar para outro, existe uma direção. Eu estou indo tantos quilômetros na direção norte a partir do oeste, na direção norte a partir do leste, estou indo na direção norte-sul ou sul-norte, enfim, tantos graus em relação ao leste. Então, você precisa dar a direção do deslocamento, bem como essa magnitude. Portanto, deslocamento é uma grandeza vetorial. O tempo. O tempo tem direção? Tem sentido? Não. É apenas a magnitude. Só tem a sua intensidade, né? Ou
tamanho, né? A magnitude. Então, o tempo é um escalar. A velocidade, assim como a aceleração, assim como velocidade, assim como força, a força, a velocidade também é um vetor. Ou seja, você tem a velocidade, você está indo para um local, está apontando em uma direção a sua velocidade, você está se deslocando, se você tem velocidade diferente de zero, por exemplo, e, consequentemente, você vai ter uma direção e uma magnitude. Então, a velocidade é uma grandeza vetorial. Então, fazendo nossas contas aqui, o que nós obtivemos? Nós obtivemos 1, 2, 3, 4 grandezas escalares e obtivemos 4 grandezas vetoriais. Tá? Então, energia, massa, densidade, tempo são grandezas escalares. Tá? Força, aceleração, deslocamento, velocidade são grandezas vetoriais. Então, de novo, o que é um vetor? Um vetor tem a magnitude e tem uma direção. Consequentemente, se tem direção, tem sentido. Então, tem módulo, direção e sentido. Tá? Não confunda direção com sentido. Quando a gente for ver aqui à frente, a gente vai tratar um pouco mais sobre isso. Tá? A nossa questão número 2. A nossa questão número 2, ele pede o seguinte: use duas notações diferentes para anotar a direção do vetor em cada um dos seguintes casos. Então, nós vimos que nós podemos usar diferentes notações. Nós temos a notação mais comum, que é aquela que você fala para cima, para baixo, esquerda, direita. Isso é o mais rápido que você usa para anotação de vetores. Aí esse vetor está voltando para cima, esse está voltando para baixo, esse está para a esquerda, esse está para a direita. Nós temos as direções de bússola, norte, sul, leste, oeste. É outra maneira que você pode representar. E tem a questão da rotação, tá? A opção de rotação que você pode... rolamento, perdão, né? Rotação não, a questão do rolamento, que você vai tomar como base o norte, e aí você vai girar esse vetor uma certa quantidade de graus. Isso deve ser sempre escrito com 3 números, tá? Se for 25 graus, por exemplo, você tem que botar 0,25. Então, vamos lá. Então, nosso primeiro vetor aqui, ele é um vetor, o módulo dele é o tamanho, tá? Então, não tem um número aqui indicando, não precisa. O que é o módulo? O módulo é o tamanho. Esse vetor ele pode ser medido. Então, se você medir, professor, deu 4 centímetros. Então, o módulo dele é 4 centímetros. Tá? Então, o módulo é o próprio tamanho da seta, não necessariamente precisa ter escrito aqui. E o que eu preciso dizer aqui é a direção. Nesse caso, desse vetor número 1 aqui, o mais básico é dizer o quê? Que esse vetor ele está apontando para onde? Para cima. Você pode simplesmente escrever dessa maneira. Para cima. Tá? Para cima. É uma maneira de você anotar a direção dele. Esse outro vetor aqui, tá? Se você considerar aqui para cima, se usar direções de bússola, aqui para cima você vai ter uma direção, que é a direção norte. Essa daqui é a direção leste. Então, eu posso escrever, eu posso pegar aqui o leste e posso dizer que ele está fazendo 60 graus com o norte, tá? Então, eu tenho aqui o ângulo com o leste. Então, é leste, 60 graus com o norte. Se eu considerar que aqui tem 30 graus, tá? Se eu considerar que aqui tem 30 graus, eu posso escrever norte, 30 graus, leste. Né? Aqui eu tenho o quê? O sul, e para cá eu tenho o oeste. Se eu tenho 40 graus aqui, vai ficar o quê? Vai ficar sul, 40 graus, na direção oeste. Se eu considero que aqui tem 50 graus, então eu posso escrever oeste, 50 graus, sul. Tá? Essas são as direções de bússola, são opções que você pode escrever. Se eu quiser fazer a questão do rolamento, também pode, mas ele pediu duas maneiras diferentes. Tá? Como ele pediu duas, então usamos essa opção de para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, e usamos as opções de direções de bússola. E aí vocês podem tentar resolver outras questões que tem lá no exercício, assim como essa questão anterior, né, que tem no exercício de vocês. Tá? Vocês podem tentar fazer. Tudo bem? Então, nós vamos encerrar essa aula aqui, foi uma aula bem curta, apenas para a questão de exercícios, e vamos passar para a nossa aula 3. Então, lá na nossa aula 3, nós vamos continuar trabalhando com outros aspectos dos vetores. Até lá!